Às vezes, olhando para trás, mal consigo acreditar que tudo aquilo aconteceu comigo. Eu era apenas uma jovem pobre, criada na periferia, com mais sonhos do que certezas. Tinha 19 anos, um vestido simples herdado de minha mãe e a coragem de quem já não tem nada a perder. Foi naquele ano, há tantas décadas, que atravessei pela primeira vez os portões de ferro da mansão Montenegro. Eu não sabia, não podia imaginar que aquele lugar, com seus jardins perfeitos e corredores silenciosos, seria o palco da história mais intensa da minha vida. Uma história que mudaria não apenas meu destino, mas também o coração do homem mais poderoso que já conheci. Quando fecho os olhos e volto àquele dia, ainda sinto o frio na barriga que me acompanhou ao atravessar os portões da mansão Montenegro. Eu tinha apenas 19 anos e na mala que carregava não havia quase nada além de coragem e um vestido simples herdado de minha mãe. Naquele tempo, eu era apenas mais uma entre tantas jovens pobres da cidade, buscando uma oportunidade de trabalho. Minha vida, até então, fora marcada pela escassez. Escassez de dinheiro, de sonhos realizados, de certezas. Mas, dentro de mim, ardia uma chama, uma força que me dizia que eu merecia mais do que a vida parecia disposta a me dar. Foi por isso que aceitei o emprego como empregada doméstica na mansão Montenegro. Não era apenas um trabalho, era uma chance de ver o mundo dos ricos, aquele universo intocado, quase mítico, que eu só conhecia pelas revistas velhas que às vezes caíam em minhas mãos. E foi assim que, com passos trêmulos, atravessei os portões altos de ferro forjado, ladeados por jardins impecáveis, fontes e esculturas de mármore que pareciam olhar para mim com desdém. Naquele instante, senti pela primeira vez a barreira invisível que separava os poderosos do resto de nós. A mansão Montenegro não era apenas uma casa, era um palácio. Paredes cobertas por era, janelas imensas que refletiam o céu como espelhos, e uma imponência que me fez sentir minúscula. "Você deve ser a nova moça", disse uma governanta rígida, com um coque impecável e olhos frios, que me recebeu sem nenhum sorriso. "Siga-me." Obedeci em silêncio. Cada passo ecoava nos corredores largos revestidos de mármore. O ar tinha cheiro de riqueza, de poder. Tapetes grossos abafavam meus movimentos, mas dentro de mim, meu coração parecia bater alto demais. E então o vi pela primeira vez. Eduardo Montenegro. Ele estava parado no final do corredor, de costas, falando ao telefone em inglês perfeito. Alto, imponente, ombros largos, cabelo escuro penteado para trás. Vestia um terno sob medida, que parecia ter sido esculpido em seu corpo. Sua presença preenchia o ambiente de tal forma que, mesmo antes de me virar para encarar seus olhos, já senti o peso da autoridade que emanava dele. Quando desligou a chamada e virou-se em minha direção, meus joelhos quase cederam. Seus olhos eram de um castanho profundo, sério e distante. Não sorriu, não cumprimentou, apenas me observou como quem avalia uma peça nova em sua coleção. "Mais uma empregada?" perguntou a governanta, sem sequer me dirigir a palavra diretamente. "Sim, senhor Montenegro", ela respondeu. "Clara, a nova arrumadeira." Ele apenas assentiu e saiu andando, como se eu fosse invisível. Naquele instante, senti uma mistura estranha de humilhação e fascínio.
Eu não era nada para ele. Só mais uma jovem pobre que cuidaria de sua casa imensa, polindo objetos de ouro que jamais poderia comprar, preparando camas nas quais jamais dormiria. E ainda assim, algo dentro de mim estremecia. Eu não sabia, mas aquele olhar distante seria o início de uma história proibida. Uma história que me marcaria para sempre. Trabalhar na mansão Montenegro era como viver em outro planeta. Eu acordava cedo antes do sol nascer e já encontrava as cozinheiras preparando banquetes dignos de reis. O café da manhã daquela casa tinha mais fartura do que minha família inteira tinha em um mês. Havia porcelanas finas, talheres de prata, arranjos de flores frescas trocados todos os dias. Até os cachorros da mansão pareciam ter mais privilégios do que eu jamais conhecera na minha infância. No começo, confesso que a sensação era de deslumbramento, mas logo percebi que para pessoas como Eduardo Montenegro, nós, empregados, éramos invisíveis. Movíamos o mundo deles sem sermos notados. Ele passava por mim várias vezes ao dia, com o seu passo firme, sempre de terno, sempre falando ao telefone sobre negócios que eu não entendia. Milhões eram decididos em frases curtas, contratos, reuniões. Ele era um bilionário, um magnata, um homem cujo sobrenome abria portas e despertava medo. E eu era apenas Clara, a moça que arrumava lençóis, tirava o pó dos móveis, limpava o que ele jamais repararia. Mas aos poucos comecei a notar as rachaduras em sua armadura. Eduardo Montenegro não era apenas o homem poderoso que o mundo via. À noite, quando achava que estava sozinho, ficava por horas na biblioteca, diante de uma taça de uísque, olhando para o nada. Seus olhos, antes frios, se perdiam em algo que eu não conseguia decifrar. Foi numa dessas noites que, por acaso, acabei ouvindo sua voz rouca murmurando sozinho. Todos querem um pedaço de mim, mas ninguém realmente me enxerga. Essas palavras ficaram gravadas no meu coração, porque eu, Clara, a empregada, via o que mais ninguém parecia notar. Por trás do bilionário arrogante havia um homem solitário, aprisionado em seu próprio império. E foi assim que, sem perceber, comecei a me aproximar dele. Não fisicamente, não ainda, mas em silêncio, no fundo do meu coração, eu já não era apenas a empregada da mansão Montenegro. Eu era a única testemunha da dor escondida do homem mais poderoso que já conheci. Na terceira semana trabalhando na mansão, uma noite mudaria tudo. Eu estava na biblioteca, limpando as estantes altas, quando ouvi a porta se abrir. Virei-me e quase deixei o pano cair da mão. Era ele, Eduardo Montenegro. Diferente do habitual, não estava impecável. A gravata solta, o cabelo desgrenhado, a expressão cansada. E, para meu espanto, cheirava a uísque. — O que faz aqui a essa hora? Perguntou, a voz grave e rouca. Estou apenas terminando a limpeza, senhor, respondi, quase gaguejando. Ele riu, um riso breve, amargo. Até você trabalha mais do que eu descanso. Houve silêncio. Eu não sabia se deveria sair ou continuar, mas algo me prendeu ali. Talvez fosse a vulnerabilidade, que por um instante escapava daquele homem tão inacessível. Ele caminhou até a estante e puxou um livro qualquer. Abriu, fechou. Depois me encarou de um jeito que fez meu coração acelerar. — Qual seu nome? Perguntou, finalmente. — Clara, senhor. — Clara, repetiu,
como quem experimenta uma palavra nova. E então aconteceu algo inesperado. Ele se sentou na poltrona de couro, olhou para mim e disse: "Fale algo, qualquer coisa. Estou cansado de ouvir apenas negócios." Aquilo me pegou de surpresa. Eu, uma simples empregada, falando com um bilionário que mandava e desmandava em empresas e pessoas? Ainda assim, respirei fundo e falei sobre o que conhecia. A lua cheia que iluminava o jardim naquela noite, o cheiro das flores que o vento trazia, as memórias de minha mãe cuidando de um pequeno jardim na nossa casa humilde. Ele me ouviu em silêncio. E quando terminei, suspirou. Há anos ninguém me falava nada que não fosse sobre dinheiro. Naquele instante percebi, uma porta havia sido aberta. Uma porta proibida. Depois daquela noite na biblioteca, algo mudou entre nós. Não era algo visível, que os outros pudessem notar facilmente, mas eu sentia. Cada vez que cruzava com Eduardo pelos corredores, havia em seus olhos um lampejo diferente. Ele não olhava mais através de mim. Ele me via. Para mim, aquilo era um misto de vitória e perigo. Porque eu sabia meu lugar. Sabia que naquela casa eu era apenas a empregada. E ainda assim, o coração não entende de hierarquias. Certo dia, ele apareceu na cozinha. Coisa rara de acontecer. Eu estava lavando frutas quando ouvi sua voz. "Clara, faça-me um favor. Prepare um chá para mim." A cozinheira paralisou, surpresa. Eduardo Montenegro não pedia nada diretamente a nós. Tudo era sempre através da governanta. Mas naquele momento, ele me pediu a mim. Preparei o chá com mãos trêmulas e o servi em sua sala de estar. Ele pegou a xícara e, antes de beber, fixou os olhos nos meus. "Obrigado, Clara." 2 palavras simples, mas ditas por ele, soaram como a coisa mais rara do mundo. A partir dali, vieram pequenos gestos. Um comentário, uma pergunta casual, um olhar demorado. E eu, contra toda a razão, comecei a esperar por eles. No entanto, eu também sabia que aquela aproximação era perigosa. A mansão tinha olhos e ouvidos. Qualquer sussurro, qualquer gesto poderia se tornar escândalo. E ainda assim, eu não conseguia resistir. Eu estava caindo em uma armadilha que o destino havia preparado. E, no fundo, já não queria escapar. Havia um lugar na mansão que parecia pertencer apenas a nós, a biblioteca. Era lá que nossos encontros aconteciam, sempre por acaso, sempre em silêncio. Certa noite, ele me encontrou folheando um livro antigo enquanto limpava. Em vez de ignorar, aproximou-se. "Gosta de ler?" perguntou, curioso. Corei. Nunca imaginei que ele se importaria com algo assim. "Sim, senhor. Embora eu não tenha muitos livros." Ele pegou um volume e me estendeu. "Leve este. Leia. Depois me diga o que achou." Eu quase recusei, mas seu olhar firme não me deu escolha. Aquele gesto, tão pequeno, foi como um presente do destino. Naquela noite, levei o livro para o quarto simples dos empregados e li até meus olhos arderem. Não era apenas uma história, era um pedaço dele, um segredo compartilhado. Dias depois, ao devolver, ele perguntou: "Então, gostou?" "Muito,
Mas o que mais gostei foi de imaginar o senhor também lendo aquelas palavras. Ele me encarou em silêncio e foi nesse instante que percebi que não éramos mais apenas patrão e empregada. Éramos cúmplices de um segredo que crescia entre as páginas dos livros e os silêncios trocados. Aconteceu numa noite chuvosa. A mansão estava em silêncio, os trovões ecoando lá fora. Eu arrumava a lareira da biblioteca quando ele entrou. Clara, disse, num tom diferente, quase humano, quase vulnerável. Você já pensou em como seria sua vida se tivesse nascido em outra família? Sorri triste. Todos os dias, senhor. Ele suspirou, passou a mão pelos cabelos e se aproximou. Não sabe o peso que é estar preso a um império. Todos me veem como bilionário, mas ninguém me enxerga como homem. Então, de repente, seu olhar pousou em mim com uma intensidade que me fez tremer. Você me enxerga, não é? Meu coração disparou. Eu deveria negar, fugir, manter a distância. Mas minhas palavras escaparam como um sussurro. Sim, eu vejo o homem por trás do poder. Houve silêncio, apenas o som da chuva e nossos olhares presos um no outro. E naquele instante, sem pensar, ele segurou minha mão. Foi o toque mais proibido e mais verdadeiro que já senti. Depois daquela noite, sabíamos que nada seria igual, mas também sabíamos que estávamos pisando em terreno perigoso. A governanta começou a desconfiar. Outras empregadas cochichavam quando eu passava. Eu sentia os olhos da mansão sobre mim, como se a casa inteira percebesse o segredo que crescia entre eu e Eduardo. Ele, por sua vez, tornou-se ainda mais enigmático. Em público, mantinha postura fria e distante, mas em nossos encontros secretos, deixava escapar a chama que escondia. Clara, disse-me certa vez na biblioteca, se soubessem o que sinto, minha reputação seria destruída. E eu perderia tudo, respondi. Então, por que não consigo me afastar de você? Ele murmurou, tocando meu rosto pela primeira vez. Era perigoso, era proibido, mas naquele momento percebi, já não havia volta. Estávamos presos um ao outro por correntes invisíveis, feitas de desejo. Nosso segredo cresceu até não caber mais entre as paredes da mansão. E foi numa noite estrelada, no jardim, que ele enfim me disse que o meu coração já sabia. Clara, sua voz era grave e intensa. Entre todas as pessoas deste mundo, você foi a única que me viu de verdade. Não como bilionário, não como patrão, mas como homem. Lágrimas escorreram dos meus olhos. Mas nosso amor é impossível, Eduardo. Ele segurou meu rosto com força, olhando dentro de mim. Não existe impossível quando o coração decide. E, sob o céu iluminado pela lua, ele me beijou pela primeira vez. Um beijo roubado, ardente, cheio de paixão contida. O beijo que selou o destino de nossas almas. Naquele instante, soube que minha vida jamais seria a mesma. Eu, Clara, a empregada doméstica, havia conquistado o coração do homem mais poderoso que conheci. E embora o mundo nunca aceitasse, dentro de nós sabíamos. Aquele era o começo de uma história que duraria para sempre. Os anos passaram como o vento. O que começou com um olhar tímido na biblioteca se transformou no maior amor da minha vida. Sofremos, sim. Fomos julgados, desprezados, apontados como impossíveis, mas ele nunca me deixou. E eu, mesmo sendo apenas uma empregada, lutei ao lado dele como sua igual. Eduardo rompeu as correntes do orgulho e da tradição. Ele desafiou famílias inteiras, arriscou seu império, tudo por mim. E eu?
Eu lhe dei algo que nenhum dinheiro poderia comprar. Um lar, um amor verdadeiro. Lembro-me do dia em que nos casamos. Não havia ouro o suficiente para comparar ao brilho dos olhos dele quando me viu atravessando o jardim. Simples, mas feliz. Ele chorou. O homem mais poderoso que já conheci chorou diante de mim. A mulher que todos diziam ser invisível. Tivemos filhos, construímos uma vida, e mesmo depois que a velhice nos alcançou, o olhar dele continuava o mesmo da primeira noite em que ousou segurar minha mão. Hoje, ao contar essa história, já carrego rugas e cabelos brancos, mas dentro de mim ainda existe a mesma jovem que ousou amar onde não podia. E se existe uma lição em tudo isso, é que o amor verdadeiro não reconhece muralhas, nem dinheiro, nem poder, nem posição social. Porque, no fim, o que resta não são os palácios, nem as fortunas. O que resta é a lembrança de um abraço, o sabor de um beijo roubado e a certeza de ter amado e sido amada até o último suspiro. E assim termino minha história. Eu fui a empregada doméstica, ele, o bilionário. Mas juntos, fomos apenas dois corações destinados a se encontrar. E esse foi o milagre da minha vida.